E eu confesso que por mim eu nem ministrava. Que atmosfera incrível. Sabe, enquanto eu estava ali, Deus mostrou muitas coisas daquilo que Deus vai fazer aqui. Vocês não têm noção do que está por vir nessa juventude, nessa igreja. Quem me conhece sabe que há muitos, eu acho que dos 4 anos que está tendo congresso, só ano passado eu não vim. E eu vi coisas tremendas e preciosas sendo geradas nessa igreja, nessa juventude, em alguns jovens. Eu tenho recebido um direcionamento de Deus esses últimos meses, nos lugares onde eu tenho ministrado. Eu tive uma visão no início do ano, e eu disse: Deus, o que o Senhor quer que eu libere sobre a juventude da minha igreja local, sobre a juventude que está debaixo da minha coordenação. Hoje, Tarsa e eu coordenamos hoje mais de 2.000 jovens no estado, pelo Jump. Se a minha vida já era acelerada, ela triplicou. E no início do ano eu parei, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu libere sobre a juventude esse ano? E eu tive uma visão, e eu via uma mão que segurava um jarro coberto de azeite, e uma outra mão que segurava um outro jarro vazio, um vaso. E essa mão derramava o vaso dentro daquele jarro. Só que todo aquele azeite que estava sendo derramado, ele caía no chão. Não ficava nada ali dentro. E eu disse: Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? E Deus começou a ministrar o meu coração e dizer assim: olha, muito do que tem sido liberado sobre essa juventude, muito do que vocês estão fluindo, estão liberando, a maioria não tem recebido, a maioria tem deixado passar, tem visto como uma experiência, mas não tem trazido aquilo para o seu dia a dia. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e dizer: vocês precisam voltar ao início, vocês precisam voltar ao começo, vocês precisam voltar a ter paixão pelas coisas simples que essa geração tem se perdido nela. Você tem que começar a gerar de volta no coração dessa juventude a paixão por orar, a paixão por ler a Bíblia, a paixão por vigílias, a paixão por simplesmente desfrutar da presença. Às vezes nós estamos liberando coisas tão profundas, mas entra aqui e sai por aqui, eles não se atentam, não percebem. E quando eu vi aquela água, aquele azeite sendo derramado e ele esparramando no chão, eu entendi, querido, que muitos de nós não temos base, não temos algo que possa suportar aquilo que Deus está para liberar sobre essa geração. Então eu sei que você vai receber muito de Deus nesses 3 dias. Eu preparei algo para essa noite, mas Deus mudou meu repertório todinho, como sempre. E eu tive uma visão incrível aqui, quando eu estava sentado, que a pastora começou a ministrar. Vai ser pastor em nome de Jesus. Que ela começou a ministrar, que ela começou a liberar uma palavra. E sabe, se você olhar para esse texto, você vê que o profeta estava olhando e viu apenas ossos secos. O que estava à frente dele era algo improvável diante da palavra que Deus estava dizendo. Está vendo um exército ali? Ele olhava assim, talvez dizia: não, eu estou vendo só osso. Tudo que eu estou vendo é um cemitério aqui. Sabe o que ele estava vendo? Algo improvável. Querido, Deus ama trabalhar com algo que é improvável. Deus ama levantar alguém que é improvável, que ninguém espera, de onde ninguém imagina. Deus ama levantar pessoas de onde nós nunca imaginávamos que poderia ser levantado como uma voz profética, como alguém que vai começar a trazer algo dos céus que mais ninguém conhecia. E eu vi ali, enquanto eu estava sentado, Deus levantando jovens improváveis neste lugar. Sabe, olhe para quem está do seu lado. Talvez esse irmão que está aí do teu lado será o próximo que vai tocar as nações e gerações com a palavra de Deus. Olhe para quem está do seu lado, diga: não duvida de mim não. Diga para ele: tu não sabe o potencial que eu tenho. E em cima disso, Deus tem me levado a estudar algumas pessoas específicas na Bíblia. Nesses últimos dias, eu tenho ministrado bastante sobre alguns, e tem um específico que eu quero falar sobre ele essa noite, que eu quero dar abertura a esse congresso. Diante de tudo que você vai receber, eu preciso que você entenda essa palavra hoje. Porque se você entender aquilo que Deus quer te falar hoje, o teu coração vai estar pronto para tudo que Deus tem para liberar nos próximos dias. Para tudo que Deus vai usar. O Ederson vai usar, a pastora Sheila vai usar, o pastor Joelson, todos os ministros que estarão aqui ministrando. Eu também vou ministrar amanhã de manhã.
Mas eu preciso que você entenda essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida essa noite. Eu vou pedir a tua atenção, porque hoje nós vamos até 2 horas da manhã aqui, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, hoje tem vigília. Quantos vão ficar comigo aqui até amanhecer o dia? Diga amém. O pastor Joelson disse, rapaz, há 2 anos atrás, quando tu veio, tu sentou no altar ali, eu olhei e falei, meu Deus, vai acabar a tarde. Terminamos quase meia-noite. Hoje eu vim para dormir, irmãos, então. E a mulher não veio, que quem normalmente fica dizendo, molha a hora. Então, meu irmão, hoje você só sai daqui lá para as 3 horas da manhã, amém? Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 1. Esse tem sido o cara que eu tenho estudado nesses últimos dias. Em cima da visão que Deus me deu. Em cima daquilo que Deus tem trazido ao meu coração nesse tempo. Esse é o cara que eu mais tenho estudado nesses últimos dias. Eu não ia ministrar sobre ele, mas obedeçamos a voz de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 em diante. Coloca aí. Vocês estão comigo, amém? Quantos aqui não me conhecem ainda? Faz sinalzinho assim. Tem uma galera que não me conhece. Perderam muita coisa não, viu, irmãos? Mas deixa eu me apresentar, né? A galera que não me conhece. Eu sou casado com a mulher mais linda do Brasil e do mundo. Tárcia de Paula Borges Lima. Irmãos, se você é solteiro, olhe para a minha vida e acredite. Há esperança para você. Porque se ouve para mim... Minha mulher é linda, uma mulher de Deus. Ela vai assistir depois, né? Então estou fazendo feedback. Minha mulher é linda, uma mulher de Deus. Nós somos do Ministério Ochamai Maceió, somos coordenadores da Juventude Amidoso do Estado. E para mim é uma honra estar aqui. Tenho um carinho especial por esse pastor. Hoje eu vim voando, irmão. Você nem imagina. Olha, eu não sabia que aquele carro corria tanto. Esse rapaz segurou naquele negócio do lado ali. E eu sei que ele estava orando. Anjos, querubins, serafins. Mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Quem achou aí, diga amém. Diz assim, João capítulo 1, versículo 35 em diante, diz, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, diz, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntaram-lhe, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venha e verão, ou vem e vede. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia inteiro. Para só te abrir. Agora fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós exaltamos o teu nome essa noite, Senhor. Aquilo que o Senhor já preparou para essa noite. Deus, nós cremos que a tua presença é real neste lugar. A atmosfera está pronta, o ambiente está pronto. Nós cremos que o Senhor está aqui, que os corações estão prontos. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa noite nós sejamos tocados pelo poder da tua palavra, que ela nos transforme, que ela nos molde, que toda distração caia por terra em nome de Jesus e que toda mente seja cativa ao senhorio de Cristo neste lugar. Pai, se necessário que o Wi-Fi dos irmãos caia, só para que eles prestem atenção na tua palavra e que nós possamos essa noite sair daqui moldados por ti, pela tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, concorda, diga amém. Estou no congresso de Jó, pode ser mais forte, amém? Amém. Só as mulheres, amém? Amém. Só os homens, amém? Amém. A gente sempre ganha, legal, incrível. O texto começa dizendo, eu quero que você preste atenção nisso aqui, entenda comigo essa história desde o início. A Bíblia diz que João estava com seus 2 discípulos e Jesus passou. Quando Jesus passou, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 discípulos que estavam com João passaram a seguir Jesus, começaram a seguir ele. A Bíblia diz que Jesus, o texto que nós lemos, olhou para trás e viu e perguntou para eles, o que vocês querem? Para aí, você já imaginou se Jesus chegasse para você agora, o Criador dos céus e da terra, que tem o poder, que governa tudo, olhasse para você e dissesse, o que você quer?
Você imaginou o que você ia pedir se você tivesse a oportunidade? Alguns iam pedir a esposa dos sonhos, alguns iam pedir um carro, alguns iam pedir uma casa, alguns iam... Meu irmão, eu já tinha uma listazinha prontinha do que eu ia pedir. Você já imaginou Jesus chegar para você agora e disser para você essa frase: o que vocês querem? Em umas traduções diz: como eu posso te servir? O que você espera de mim? Qual seria a tua resposta se tu tivesse a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, com o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o poder para fazer todas as coisas, que uma palavra dele traz à existência aquilo que não era como se já fosse? Aí imaginou eu olhar para você e dizer assim: o que você quer? E o que me choca, irmãos, não é o fato da pergunta dele, de o que vocês querem, mas a resposta dos discípulos. Porque a pessoa tendo a oportunidade, o cara tendo a oportunidade de pedir o que ele quisesse, ele olha para Jesus e diz: aonde você habita? Em outras palavras, aonde você fica, aonde você mora, aonde você está. Eu quero que você entenda comigo esse raciocínio, querido, que duas pessoas que tinham a oportunidade de pedir o que quisessem, de pedir o que pudessem pedir diante de Cristo, eles olham para Jesus e dizem: ei, eu não quero nada do que o Senhor pode me oferecer, eu quero passar um dia contigo, eu quero passar um dia na tua presença. Sabe, isso é um choque com o nosso evangelho de hoje, porque nós estamos acostumados a um evangelho que as pessoas entram por ali se perguntando: o que Deus vai fazer por mim? Se o pastor chegar e pregar, ele pergunta: pastor, o que esse teu Deus tem por mim? O que ele vai fazer por mim? O que ele tem a me oferecer? O evangelho que é pregado no Brasil, meu irmão, é um evangelho: ei, venha para Jesus e você vai prosperar, venha para Jesus e você vai ter um carro, venha para Jesus e Ele vai te abençoar, amém. Tudo isso acompanha, é benefício de seguir a Cristo. Você vai ser próspero, você vai ser um homem e uma mulher abençoada, vai. Mas o que você precisa entender, que esses discípulos entenderam, é: mais importante do que tudo que Ele pode me oferecer, eu quero apenas desfrutar de alguns minutos na presença dEle. Mais importante do que tudo que eu posso receber de favor das suas mãos, o que eu quero é estar na tua presença, o que eu quero é passar o dia contigo. Você consegue imaginar o que é isso? Não é porque o Douglas vai pregar, não é porque o Ederson vai pregar, não é porque o Presença e Glória vai ministrar, não é porque o pastor Joelson está lá, não é porque o Ministério de Louvor está lá, mas porque a presença de Yeshua estará lá. Eu quero estar lá. Quando você começar a querer mais Ele do que o favor de suas mãos, tua vida nunca mais será a mesma. Imagina comigo, os caras olharam e disseram: eu só quero passar o dia contigo. Eu só quero passar um dia com você. Você já imaginou o que é passar um dia na presença de Yeshua? Os irmãos, eu tenho uma vida muito acelerada. Quem me conhece sabe. Porque eu tenho o meu trabalho normal e trabalho no secular durante a semana inteira. E final de semana, meu Deus, eu tenho 3 anos que literalmente eu praticamente não consigo parar. Eu falei para minha esposa hoje, eu falei para o Thales também: hoje eu não vou gritar, porque eu vou pregar hoje à noite, amanhã à tarde, amanhã à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu não vou gritar. E eu estou gritando. Eu vou voltar sem voz, mas eu amo isso aqui, irmãos. E quando eu estou no meu carro, sozinho, eu paro ali, às vezes eu estou viajando com a Tatá para algum canto, e eu paro, e ela sabe que quando eu paro, eu estou só ouvindo e desfrutando da presença dEle. Às vezes você está tão acelerado que você não sabe o que é parar e simplesmente desfrutar da presença dEle. Às vezes você está tão preocupado com o final do congresso ou com o final do culto, que você imagina que vai ser um chava da poxa, que você não desfruta só durante a presença dEle. Imagina, esses 2 discípulos olharam e disseram: eu quero só passar o dia com você. Agora vamos para o texto, que nós nem começamos a pregar ainda. Continua aí o versículo. A Bíblia diz que eles passaram o dia inteiro com Jesus. Aí lá no versículo 40 diz: André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 discípulos que tinham ouvido o que João dissera a respeito e havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Preste atenção, a Bíblia diz que André era um desses 2 discípulos. André era irmão de Simão. E assim que ele soube, entendeu que Jesus era o Messias, para quem foi que ele saiu correndo para contar, irmão? Vou dar R$100 para quem acertar. Para quem foi que ele correu para contar?
Para quem? Diga mais forte, para quem? Por que quando você ouve falar de Jesus, você quer falar para todo mundo, menos para a tua casa? Por que o teu ministério tem que começar de fora e não por dentro? A Bíblia diz que André, desesperado, disse: eu tenho que contar para alguém. Correu para Simão, seu irmão, e disse: ei, encontramos o Messias. Teu primeiro ministério começa na tua casa, meu irmão. Se a tua família não acredita na tua conversão, naquilo que você viu, naquilo que você está vivendo, é porque tem algo errado com o teu chamado e com a tua conversão. Entenda algo, não adianta ganhar o mundo inteiro e a tua família ir para o inferno. Eu vejo muito profeta, muita gente hoje profetizando as nações, profetizando a outros estados, enquanto a sua casa, enquanto o seu estado, ainda tem gente que está indo para o inferno. Eu sempre tive um descontentamento de não aceitar. Se alguém na minha casa não conhecesse Jesus, eu dizia: eu só vou me aquietar quando essa pessoa se converter. Você tem pessoas na sua casa que não conhecem Jesus ainda, não tem? Levanta aí a mão quem tem. Esse é teu primeiro ministério, meu irmão. A primeira pessoa que precisa ouvir falar do Jesus que você conheceu é Ele. Agora vamos para o texto. Vamos à frente. Continua aí. E ele levou Jesus até Simão. Jesus olhou a ele e disse: você é Simão, filho de João, serás chamado Cefa, que traduzido é pedra. Preste atenção, é no mínimo esquisito isso aqui, irmão. Você já imaginou alguém chegar para você, o Everson está aqui, chegar para ele e falar: Tiago? No mínimo ele vai achar estranho. Imagina Jesus chegando para Pedro, que ainda era Simão, olha para ele e diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Pedro, ou Petra, que significa rocha. Tem algo incrível aqui, queridos. Simão no original significa aquele que ouve, ou aquele que dá ouvidos. Jesus olha para Pedro e diz: você é aquele que ouve, mas um dia você será Pedro, ou Petra, que significa rocha firme e inabalável. Uau, isso aqui é incrível! Deixa eu te dizer algo. Quando você encontra Jesus genuinamente, quando você tem um encontro genuíno com Ele, que você olha nos olhos dele, Ele diz quem você é, a condição que você está, o lugar onde você está. Mas Ele não apenas aponta o lugar onde você está, Ele aponta também aonde você irá chegar, o teu destino. Se você tiver um encontro genuíno com Cristo esse final de semana, e eu sei que você vai ter, Ele vai te olhar nos olhos e vai dizer: eu sei quem você é, mas eu também sei quem um dia você irá se tornar. Eu conheço a tua história, eu escrevi sobre você, eu sei aonde você está, mas eu quero te dizer agora: existe um lugar maior aonde você irá chegar no tempo certo. Meu Deus, isso é incrível, irmãos. Jesus olha para Simão e diz: tu és aquele que ouve, mas eu preciso que você se torne uma rocha firme e inabalável. Meu querido, não tem problema você ouvir. O problema é você não se atentar para aquilo que você está ouvindo. Quando aquilo que você ouve da parte de Deus te transforma, você nunca mais é o mesmo. Esse foi o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Primeiro momento, já imaginou? Jesus olha para ele e diz: eu sei quem você é Simão. Eu conheço a tua história, Bruno. Eu sei como você chegou aqui. Eu sei exatamente quem você é. E sabe por que Jesus disse isso para Pedro, irmãos? Porque Pedro, se você for olhar a história, você vai ver que Pedro é aquele típico homem do interior. Pedro era taxado por vários nomes. Colocavam vários nomes nele. Jesus chega e diz assim: ei, não importa os nomes que te deram, não importa aquilo que disseram a teu respeito, não importa aquilo que falaram sobre você, não importa como te definiram até hoje, eu sou aquele que te conhece, que construiu você, que fez a tua história, que escreveu tudo a teu respeito. Eu estou dizendo quem você é. Não importa o que falaram sobre você até aqui, porque o que define você não é o que os outros dizem, mas aquele que escreveu os teus dias e diz ao teu respeito: eu conheço você como ninguém. Eu posso dizer quem você é, e eu posso apontar aonde você vai chegar um dia. Olha para quem está do seu lado, diga: ninguém te conhece como Jesus. Diga para ele: ninguém pode te definir
tão bem como Jesus. Diga para ele, você pode ser o improvável, mas é o improvável que Deus vai levantar em Piaçabuçu, em Alagoas e no Brasil. Quantos creem nisso? Diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí, querido, onde você está. Uou! Meu Deus! Meu Deus! Jesus olhou para Pedro e disse, ei, eu sei quem você é. Eu sei aonde você vai chegar. Eu conheço toda a tua história. Eu sei tudo ao teu respeito. Esse foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Primeirinho. E eu não vou narrar tudo, não vou pedir para você abrir. Mas o segundo encontro de Jesus com Pedro, a Bíblia diz que Jesus estava passando na beira do mar, na beira do lago. Jesus encontrou 3 homens pescando. A Bíblia diz que eles eram pescadores. Jesus olhou para Pedro e disse, venha e me siga. Eu vou te fazer pescadores. Você conhece o texto, né? Tem algo incrível aqui, querido. Você viu Jesus dizendo para Pedro vir fazer outra coisa? O que ele estava fazendo? Diga comigo, pescando. O que foi que Jesus chamou ele para fazer? Diga comigo, pescar. O que Pedro estava fazendo? O que Jesus chamou ele para fazer? Por que a gente acha que quando a gente aceita Jesus, a gente tem que mudar a nossa chamada específica? Por que a gente acabou resumindo que a igreja se define apenas aos ministérios eclesiásticos? Eu só posso servir a Deus se eu tocar, se eu cantar, se eu dançar. Quem te disse isso? Na verdade, a igreja ministrou isso durante muitos anos. Existe algo vocacional em você, específico, que Deus te cobriu de talentos e dons para você fazer. Quantos aqui sonham ser psicólogos? Levanta a mão aí. Seja sério. Quantos aqui sonham ser psicólogo ou psicóloga? Essa é a profissão mais almejada hoje. E a mais necessária hoje. Quantos aqui sonham ser médicos, doutores? Tá, a galera aqui gosta. Advogados. Tu já é um advogado, né? Quase. Você pode servir a Deus aonde você está e na profissão que você desejou ser. Jesus chamou Pedro para deixar de caminhar no natural e começar a caminhar no sobrenatural. Diga, olha, você pesca no natural. Eu quero te convidar a pescar agora no sobrenatural. Eu vou usar aquilo que você sabe fazer, que você é bom, para trazer pessoas para o reino, para conhecer mais de mim. Sabe, tem psicólogos que Deus está levantando no Brasil hoje com um discurso inverso do que a geração vem dizendo. Como a pastora estava dizendo aqui, que a geração, o que nós temos ouvido hoje recebe, irmão, porque é só o que eu tenho ouvido também nesses dias. O que nós temos ouvido hoje nesses dias nós estamos na maior geração do suicídio, na maior geração essa vai ser a geração de maior número de suicídio da história. Mas eu creio que Deus está levantando psicólogos profissionais, pessoas que vão mudar esse discurso, que vão ser canal de bênção aonde Deus colocar eles para ministrar sobre a vida de todos. Jesus olhou para Pedro e disse, ei, eu te apresento agora o teu ministério, meu irmão. Eu apresento para você agora o que você vai fazer. Venha e me siga. E a Bíblia diz que Pedro, imediatamente com aqueles discípulos, decidiram seguir Jesus e começaram a conhecê-lo de perto e a caminhar com ele. Segundo encontro de Jesus com Pedro. Volta aí comigo. Primeiro encontro, Jesus olha para Pedro e diz quem ele era e disse quem um dia ele seria. Segundo encontro de Pedro com Jesus, Jesus apresenta para Pedro o ministério dele. Diz, você será pescador não apenas de peixe, mas pescador de homem. O terceiro momento mais importante, talvez, onde a igreja tanto ministra e tanto fala, de Pedro com Jesus, foi o momento, eu não vou pedir para abrir por conta do tempo, foi o momento em que Jesus estava conversando com os discípulos. Eu queria chamar bem aqui, vem aqui comigo. 4 homens, subam aqui, sem pressa, sem se bater. Se não vier, eu vou chamar. Daniel, vem aqui Daniel, vem aqui Everson, vem aqui ele. Gostei do teu cabelo, cara, top demais, vem aqui Daniel. Pode vir mais um, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Que eu quero que você entenda aqui o que foi que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus estava sentado com seus discípulos. São lindos os discípulos aqui, amém, irmãos? Profetiza, meu povo, diga lindo! E eu acho que a maioria aqui, nem posso dizer que é solteiro, que não são mais. A Bíblia diz que Jesus estava sentado, chegou para os seus discípulos e perguntou para eles assim: quem estão dizendo que eu sou?
Quem eles dizem que eu sou? Jesus apontou para quem caminhava com eles e disse assim: ei, quem eles ali dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz que alguns disseram assim: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Começaram a citar. E aí a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e perguntou: beleza, mas quem vocês dizem que eu sou? E eu quero que você pare bem aqui rapidinho e preste atenção em algo. Os discípulos citaram para Jesus o que as pessoas diziam. E se você for no texto original, você vai ver que os 3 exemplos que eles citaram foram de 3 profetas. O que é que um profeta faz? Como é que um profeta é reconhecido? Por aquilo que ele faz e por aquilo que ele anuncia. Em outras palavras, o profeta é reconhecido por aquilo que ele faz. Jesus estava perguntando aos discípulos: eu sei que eles enxergam o que eu faço, mas eu não quero saber se vocês me enxergam como eles me enxergam. Eu quero saber vocês que estão caminhando comigo todos esses anos, esses 3 anos e meio aqui, como é que vocês me veem? Eles me veem por aquilo que eu faço. Vocês precisam me ver de forma diferente. Sabe por quê? Os profetas eram reconhecidos pelos seus feitos, mas Jesus estava perguntando para pessoas que caminhavam com ele todos os dias: quem vocês dizem que eu sou? Eles me definem por aquilo que eu faço. Como vocês me definem? Aí eu quero ver quem aqui é bom de Bíblia. A Bíblia diz que Pedro se levantou e disse: Amém. pastor, Amém. Tu és o Cristo, né? Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Foi isso que ele falou. Eu falei por isso que mas fala com ênfase. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Preste atenção nisso, queridos. Pedro ouviu de Jesus lá no início: tu és Simão, filho de João. Um dia tu serás chamado Pedro. Tu és Simão, aquele que ouve. Um dia você será rocha firme e inabalável. Jesus chamou Pedro no segundo encontro e disse: ei, vem andar comigo. Aí lá na frente, onde nós estamos vendo agora nesse texto, Jesus está falando com os discípulos e perguntando: quem eles dizem que eu sou? Aí eles apontam, eles dizem que tu és Elias, eles dizem que tu és Jeremias, eles apontam os profetas que são reconhecidos por aquilo que eles fazem. E Jesus diz: mas vocês que caminham comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí aquele homem lá do início, que era aquele que ouve, agora olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa eu te dizer algo. Para você ter a revelação de quem você vai ser em Deus, um congresso, ou uma experiência, um culto, pode te dizer. Mas para ter a revelação de quem Deus é, só caminhando com Ele dia a dia. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: eu não quero saber o que eles veem em mim, porque eles veem o que eu faço. Eu quero saber o que vocês veem em mim, que caminham comigo todos os dias. E aí tem algo extraordinário aqui. A teologia acredita que essa foi a primeira vez em que ouviu-se a palavra Cristo na face da terra. Quem disse para Pedro que ele era o Cristo? Aí Jesus olha para ele e diz: tu és bem-aventurado, homem, porque não foi ninguém da terra quem te disse isso, mas o meu Pai que estás no céu. Aí agora Jesus não diz mais: tu serás Pedro. Jesus olha para ele e diz: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Percebe a diferença, meu querido? Talvez você, e é onde eu quero que você entenda essa noite, podem sentar, seus lindos. Talvez você esteja vivendo daquilo que você ouviu de Deus, de quem você seria um dia. Tem gente que está aqui desde o primeiro congresso, que ouviu uma palavra de Deus na sua direção: você vai ser um pastor, você vai ser um ministro, você vai ser um profeta, você vai ser alguém usado por Deus. Eu não sei o que você ouviu de Deus, mas aquilo que você ouviu de Deus é um convite dele dizendo: isso é o que eu tenho para você, mas para você chegar neste lugar, venha e me siga, caminhe comigo todos os dias, me conheça não apenas de ouvir falar, mas de caminhar comigo. A nossa jornada
juventude é uma juventude superficial, porque é uma juventude que vive de culto, que vive de experiências de congresso. Deus está te chamando para viver Mateus 6. Tranca a porta do teu quarto e em intimidade eu vou falar com você. Você pode ter a revelação de quem um dia você vai ser em Deus, mas a revelação de quem Deus é, você só vai ter caminhando com Ele diariamente. O homem que ouviu de Jesus: um dia tu és Simão, aquele que ouve, um dia tu serás Pedro, rocha firme, inabalável. Foi o mesmo homem que ouviu que ninguém nunca na terra tinha dito, porque os céus declararam para ele: eis a revelação de quem é o meu filho, o Cristo. Meu Deus do céu! Irmãos, eu ouvi isso de Deus há muito tempo atrás. Você sabe o que eu tenho para você? Sabe? No dia que eu me converti, eu ouvi quem eu seria. Eu ouvi muito a palavra de Deus na minha direção, mas isso foi há 16 anos atrás. Entre o dia que eu ouvi quem eu seria em Deus, até o dia que eu tenho começado a me tornar quem Ele disse que eu seria, meu irmão, quantas coisas eu não vivi. Imagina, Pedro ouviu lá no início: tu serás chamado Pedro. Ele chegou aqui. E quando Jesus olhou para ele, cheio de poder e autoridade, olhou e disse: tu és o Cristo, porque eu te conheço. Eles te conhecem por aquilo que tu fazes. Eu te conheço porque eu ando contigo, porque eu almoço na mesa contigo, porque eu janto na mesa contigo, porque eu durmo ao teu lado. Eu te conheço não do que os outros estão dizendo, eu te conheço porque eu ando com você. Meu irmão, como é que você define Jesus? Se eu te perguntar quem é Cristo para você, você vai procurar a experiência do que alguém pregou e disse, talvez. Você vai procurar o que você ouviu o pastor dizendo um dia no culto. Você vai procurar o que uma música revela. Mas quando as pessoas te perguntam quem é Cristo para você, elas querem que você olhe e diga: aquele que mudou a minha vida. Eu era perdido, Ele me achou. Eu era um nada, Ele me fez filho. Eu estava totalmente sem rumo, Ele me deu um caminho. Qual a revelação que você tem de Cristo? Nós somos cristãos. Cristão significa pequeno Cristo no original. Significa que é a reprodução de Cristo. Significa que as pessoas, a revelação que as pessoas têm em Piaçabuçu de quem Cristo é resultado do Cristo que você apresenta. Quando eles olham para você, que Cristo eles veem? Que definição você consegue dar para Cristo? Como é que você conseguiria definir Ele? A igreja brasileira tem muita palavra liberada sobre ela, muita promessa liberada sobre ela, muita coisa liberada sobre ela. Mas eu comecei a estudar a vida de Pedro, eu comecei a fazer um comparativo entre Pedro e a igreja brasileira. Como são parecidas. Pedro é aquele típico homem do interior, fala pelos cotovelos, agoniado, impulsivo demais, apressado, não pensa muitas vezes antes de agir, intenso. Sabe que a igreja brasileira é intensa. Alguém que quando você, antes mesmo de chamar para frente, o povo já vai se jogando, se ajoelhando e chorando que sai o catarro. Você não vê isso em outras nações, como você vê no Brasil. Você não vê um povo tão entregue em outras nações como nós vemos no Brasil. Mas o problema é que, assim como Pedro, o Brasil é uma nação que ouve, uma nação que vem, que se humilha, que se lança, ela é intensa em se humilhar. Mas ela não é constante, ela não é firme. Ela não mantém-se firme, ela é abalada de acordo com as coisas que acontecem ao redor. Sabe, a tua fé, ela precisa se tornar, não como Simão, aquele que ouve, mas como Pedro, firme, rocha inabalável. Porque se uma pandemia, meu irmão, parar a igreja, significa que a igreja não está pronta para o que está por vir. E a pandemia foi muito pequena diante das guerras que ainda está por vir para nós vivermos como igreja. Eu lembro que há anos atrás a Nívia Soares cantava: aquilo que é abalável será abalado, mas aquilo que é inabalável permanecerá de pé. Há anos atrás a Nívia dizia isso. Sabe o que nós temos visto hoje? Muitas igrejas vazias, porque pessoas foram abaladas diante de uma pandemia.
Mas eu creio que Deus está levantando um exército de inabaláveis, de homens e mulheres que não apenas ouvem, mas que agora se tornam firmes e inabaláveis, independente do que aconteça. Mas sabe por quê? Porque eles conhecem o Deus ao qual eles servem. Eles conhecem Jesus, de caminhar de perto, de estar com Ele, de amar a sua presença. Lembra no início em que os discípulos disseram: eu não quero o favor das tuas mãos, eu quero apenas passar um dia com você, estar na tua presença. Deixa eu te dizer algo: você quer ser usado por Deus nessa geração? Deus tem algo para liberar nessa geração através da tua vida, eu creio. Mas só quando você entender que mais importante do que o que você faz por Ele é quem você tem se tornado nele todos os dias. Não é aquilo que eu vou liberar, é aquilo que eu já recebi. Não é aquilo que eu vou dizer, é aquilo que eu já ouvi. Antes de eu ministrar para você, eu sentei e ouvi aquilo que Deus tinha para dizer. Não queira liberar sobre outros aquilo que não chegou na tua vida ainda. Não queira derramar sobre outros aquilo que não está transbordando em você. Entenda algo: Ele quer que você o conheça, que você passe horas na presença dEle, que você gaste e invista tempo adorando a Ele, porque o que você vai viver no externo vai ser natural, porque o secreto está moldado com a palavra de Deus. É uma geração que quer ser lançada, mas que não entende a importância de ser guardada. Antes de uma flecha ser colocada no arco, ela primeiro passa pela aljava. Antes de você ser enviado, primeiro você vai ouvir a voz daquele que vai te enviar. Qual a revelação que você tem dele? Qual é? Nós nos tornamos uma juventude que vive de conferência. Eu não preciso perguntar, mas talvez tem gente aqui que a última vez que veio na igreja foi perto do congresso no ano passado. O Deus mudou? Não, Ele é imutável. Você que precisa deixar de ser aquele que ouve para se tornar rocha firme e inabalável. E aí vamos caminhar mais um pouco, porque meu tempo já ultrapassou. Mas nós vamos até 3 horas da manhã. Imagine comigo, depois que Pedro ouviu isso, você imagina que Pedro deve ter se sentido o cara, o último biscoito do pacote. Imagina aquele galinho de peito espinado. Poxa vida, eu ouvi o que ninguém ouviu. Eu sou o cara. E aí o que acontece com Pedro? Após isso, diga comigo, Pedro cai. Diga comigo, Pedro cai. Irmãos, você já parou para olhar que a queda de Pedro foi uma queda tão besta? Se você já imaginou o que é? Você não apenas cair, mas você ser bem avisado sobre a queda e ainda assim cair. É a mesma coisa eu olhar para o Pedro e dizer: Pedro, bem no meio da igreja ali, ó, tem um buraco, com a profundidade tal, com tanto de espessura e de largura, tu vai cair nele. Aí Pedro olha, e deu até certo, né? E aí o Pedro olha e diz: eu não vou não. Aí ele vai andando e cai bem dentro do buraco. Jesus olhou para o Pedro da Bíblia aqui e disse para ele assim: olha, você vai me negar 3 vezes, vai ser desse jeito. E ele ainda caiu exatamente no que Jesus havia dito. Exatamente da forma que Jesus havia dito. Sabe o que eu aprendo com a queda de Pedro, meu querido? Sabe o que eu aprendo com esse momento? Que aquele homem que teve a revelação de um Cristo que mais ninguém tinha tido até então, foi o mesmo homem que caiu. Sabe o que ele demonstra? A humanidade dele. Ele mostra que ele é um homem fraco, que ele pode cair, que ele pode vacilar, que ele pode errar. Meu irmão, não existe problema na sua queda. O problema é você viver no erro e permanecer lá embaixo. Sabe, o cair, talvez você vai vacilar, talvez você vai errar, mas entenda em nome de Jesus, se você errar, levante-se imediatamente e prossiga, continue caminhando. O problema da nossa juventude hoje, e de muita gente dentro da igreja, é que cai e fica se vitimizando no erro, fica ali se martirizando porque errou. Não, meu irmão, levante daí e volte a andar, levante desse lugar e volte a caminhar. Eu lembro que eu ouvi uma frase de um pastor há muitos anos atrás, que ele disse: Douglas, Deus não tem problema com os teus erros. Quem tem problema com os teus erros é o homem.
Porque Deus sabe que você cai, a graça te alcança e você se levanta. Mas os homens tendem a não esquecer. Deus esquece aquilo que você fez e permanece e permite que você continue andando. Mas os homens normalmente continuam lembrando. Talvez você já cometeu erro. Quantos aqui já cometeram erros aqui? Se você não levantou a mão, você acabou de cometer um, você mentiu. Não tem problema você errar. O problema é você permanecer nele. O problema é você permanecer nele. Imagine comigo, quando Pedro comete o erro, Pedro deve ter olhado para si e dizer, cara, eu nunca vou me tornar aquele homem que Jesus disse que eu seria. Eu lembro que no dia que eu me converti, o pastor que orou por mim, lá numa cidadezinha no interior do Pará, de 25 mil habitantes, ele olhou para mim e disse, um dia, Deus vai te fazer líder sobre líderes e pastor sobre pastores. Eu disse, isso é o maior absurdo da sua vida. Mas eu fiquei calado e fui embora. No mesmo dia, meu irmão, eu cometi um erro, cometi um pecado, e eu comecei a me vitimizar e dizer, eu nunca vou ser aquele homem, eu nunca vou ser aquela pessoa que aquele pastor profetizou. E eu comecei a gritar dentro do meu quarto e a chorar dentro do meu quarto, dizendo, o Senhor escolheu a pessoa errada, porque eu nunca vou me tornar aquele homem. Eu acabei de ouvir uma palavra e eu já estou pecando, eu acabei de ouvir algo incrível, eu já estou aqui caindo, eu já estou aqui vacilando. E eu comecei a chorar e comecei a gritar, dizendo, Deus, levanta outro, faz na vida de outro, porque a minha vida não tem esperança, porque a minha vida não tem jeito. Meu irmão, eu tinha caído uma vez, eu já estava entregando tudo. E na hora o Espírito Santo veio, inundou o meu quarto, ele começou a dizer, ei, entenda, você está no processo, você ainda está caminhando para se tornar quem um dia eu disse que você seria. Quantos aqui já ouviram uma palavra de Deus na tua direção? Levanta a mão aí. Quantos aqui já ouviram uma promessa de Deus na tua vida? Levanta a mão. Beleza, pode baixar a mão. Agora seja sincero e me diga, quantos aqui já estão vendo essa promessa se cumprir? Levanta a mão. Nem todos, irmãos. E é porque Deus mentiu? Não, é porque existe uma palavra na nossa vida que nos move, que é chamada processo. Deus trabalha com processos. Existe o tempo para essas coisas acontecerem na tua vida, para você estar pronto. Nesse intervalo você vai cair, nesse intervalo você vai vacilar. Isso mostra a tua humanidade. Mas entenda, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa se você caiu, não importa se você ouviu uma palavra de Deus e talvez você parou por medo. Deus está te convidando a voltar a andar. Ele está dizendo, ei, um erro não define você. Um erro não te define. Se um erro definisse, meu irmão, Davi não era um homem segundo o coração de Deus. O problema é que você precisa entender que você caiu, errou, levante-se, volte a andar. A Bíblia diz que depois que Pedro caiu, eu estou caminhando para o final, só preciso de mais 4 horas. A Bíblia diz que depois que Pedro caiu, Pedro negou Jesus 3 vezes. Você conhece a história, não vou abrir. Pedro fez o quê? Pedro voltou a pescar. Porque normalmente quando você cai, você volta às velhas práticas. Pedro foi lá atrás voltar a pescar. Já prestou atenção? É só um irmão cair na igreja que ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele desiste de tudo e volta a pescar. Aí você vai no texto, você vai ver que Pedro colocou a túnica dele no chão, que túnica simboliza ministério. E Pedro foi com mais os parceiros dele pescar. Passaram a noite inteira pescando. Aí a música do Samuel Mariano, né? Quem manda? Não, da Samuel Mariano não, essa, né? Essa é da Midian, né? É porque eles têm uma música parecida, né? Deu errado. Tá aqui, Tony. Deu errado. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. Eita, baixou o pentecostal, né? E agora, seu amanhã. Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Meu irmão, ei, tem algo incrível aqui. Diga comigo, Pedro. Diga comigo, Pedro era profissional. Era fera, ele era bom. Agora olha para o irmão que está do seu lado, diga, você pode ser bom, você pode ser fera, mas sem Jesus não vai dar certo. Diga para ele assim, depois que você conheceu Jesus,
sua vida nunca mais será a mesma. Diga para ele, até naquilo que você era bom, sem ele, você vai se perder. Porque tudo que você faz é debaixo de uma palavra dele. O cara era fera naquilo que ele fazia. Passou a noite inteira e não pegou nada. Aí Jesus aparece. Aí começa a segunda parte da música. Me ajuda, meu irmão. Essa aí essa da Midian, menino? Mas está acontecendo tudo na beira do mar. E é Jesus quem vai pregar. Aí Jesus olha e diz, ei, pegaram alguma coisa? Irmãos, eu acho que não tem uma pergunta pior de você responder do que quando algo dá errado e você chegar perguntando, deu certo? Jesus olha para eles e diz, eu quero correr no tempo aqui. Jesus olha para eles e diz, ei, lança do outro lado. A Bíblia diz que eles lançaram do outro lado, pegaram uma multidão de peixe que nem cabia no barco. Mas o que eu quero ressaltar com você aqui é algo interessante. Jesus, na hora que liberou aquela palavra, Pedro obedeceu. Pedro entendeu na mesma hora, ele é o Messias. A Bíblia diz que Pedro não se contentou. Olha aí o Brasil, né, sendo brasileiro intenso. Ele pulou do barco, saiu nadando, chegou na margem. Ele pegou a túnica dele, que era o ministério que ele tinha deixado de lado, colocou de volta nos seus ombros e olhou para Jesus. E Jesus olhou para ele. E aí Jesus disse, ei, irresponsável, você me negou, você me abandonou, você é um desastrado. Não, foi isso que Jesus fez, mas era isso que você faria. É isso que nós fazemos quando alguém erra na igreja. É isso que nós fazemos quando alguém vem humilhado aqui na igreja. A gente olha e diz, beleza, você se humilhou, eu sei que Jesus perdoa, mas irmão, que pecado, hein? Eu sei que Jesus vai te perdoar, mas que pecado, hein, irmão? Querido, Jesus tinha tudo para jogar na cara de Pedro. Jesus olha para Pedro. Pedro pegou o ministério dele, colocou de volta ali. Jesus olha para Pedro e pergunta, ei, e aqui tem algo incrível, quando você pode ir no texto depois em casa. Jesus preparou um ambiente semelhante ao ambiente que Pedro havia negado Jesus. Se você for na Bíblia, você vai ver que quando Pedro negou Jesus, tinha peixe, as pessoas estavam comendo, tinha fogo. Quando Jesus foi confrontar Pedro, Jesus colocou uma fogueira, tinha um pão, só faltava o peixe que ele estava trazendo. Jesus preparou um ambiente parecido para curar Pedro. Jesus olha para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Jesus olha para Pedro e diz, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe qual que é a diferença de Pedro para Judas? Judas não esperou o terceiro dia. Pedro esperou o terceiro dia. Dentro de Pedro ele sabia que a palavra que Jesus tinha dito, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, se cumpriria. E tem algo incrível aqui, queridos. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, Pedro negou Jesus quantas vezes? Diga comigo, 3. Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro o amava? 3. Concordam comigo que está empate. Então, se Pedro errou, Jesus 3 vezes. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, está empate. Então, não superabundou ainda. Mas aí tem algo incrível, vou estudar um pouco sobre isso. A palavra, o número 13 na Bíblia fala sobre continuidade. Todas as vezes que você vê o número 3 na Bíblia sendo falado, ele fala sobre continuidade, sobre continuar, sobre não parar. Jesus olhou para Pedro e perguntou 3 vezes para ele, tu me amas? Jesus estava dizendo, eu estou te convidando a continuar andando. Você errou, mas agora eu estou te convidando a não parar mais. Vamos continuar andando. É tanto que Jesus olha para ele e diz, apacenta as minhas igrejas. A minha igreja, as minhas ovelhas. Sabe, Jesus não acusou Pedro. Jesus não apontou o dedo na cara de Pedro. Jesus não chegou julgando Pedro.
Jesus só queria saber o quanto Pedro amava e o quanto Pedro estava disposto a se levantar e continuar. Ei, Deus está te dizendo essa noite, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para apontar o dedo para você nesse congresso, nesses 3 dias, não, eu estou aqui para dizer para você, eu estou levantando um exército em Piaçabuçu, e eu quero saber se eu posso contar com você, eu quero saber se você me ama o suficiente para abandonar essa vida pecaminosa, para abandonar os seus erros, para abandonar o vitimismo, levantar de onde você está e voltar a andar. Mas se Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro tinha negado 3 vezes, então ficou empate. Aonde é que superabundou a graça? Você vai mais para frente um pouco, você vai ver que no primeiro discurso, na primeira pregação de Pedro do Evangelho, quantas pessoas, pastor, aceitaram Jesus naquela noite? Quase 3.000 pessoas. Porque Pedro não parou, porque Pedro continuou, porque o Evangelho, meu irmão, ele é continuidade. Talvez você olhe para quem está do seu lado e diga, ele errou, ele pecou, ele vacilou. Jesus está olhando para ele, está sondando o coração dele e olhando se ele me ama, ele vai continuar. E aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. No primeiro discurso de Pedro, quase 3.000 pessoas reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E aqui eu quero finalizar te dizendo, para o judeu acredita que todas as vezes que alguém tem um nome mudado, ele não muda apenas de nome, ele muda de destino. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, e tantos homens que Deus veio mudando na história, e Deus estava mudando o nome de Simão para Pedro. Jesus não estava apenas mudando o nome dele, estava mudando o destino dele. Sabe, esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que diz, ei, Evangelho é continuidade, é continuar, é não parar. Nosso problema é porque a gente para. E Jesus está dizendo, ei, não parem, continue. Se Pedro tivesse parado ali, quase 3.000 pessoas não tinham sido alcançadas por ele. Mas porque ele caiu, se levantou, foi perdoado, continuou. Ele estava ali discursando, anunciando as boas novas do Evangelho, e uma multidão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você parou, talvez as circunstâncias ao teu redor, o teu erro te fez parar, desacelerar. Eu quero abrir esse congresso, ainda vou ministrar amanhã de manhã, Anderson ainda vai ministrar, mas eu quero abrir esse congresso te convidando a se levantar e a continuar. Não importa o que te parou, não importa o que disseram a teu respeito, ninguém tem o poder de te definir senão Deus. Pedro agora era Pedro, uma rocha firme, inabalável. Você ainda está no processo. O que você não pode fazer é parar. Jesus quer mudar o teu destino, não apenas o teu nome. Ele tem coisas lindas preparadas para a sua vida que você nem imagina. Mas se você decidir continuar, mesmo com tudo ao teu redor querendo te fazer parar, talvez você esteja cansado. Irmãos, eu lembro que eu orei alguns meses atrás, e eu estava bem cansado. Eu comentei isso com algumas pessoas. Eu precisei passar numa psicóloga alguns meses atrás. Eu assumi o Jump, e ao mesmo tempo que eu assumi o Jump, eu estava com juventude. Ao mesmo tempo que eu estava com juventude, eu estava com a rede Ao Yang, que é a rede das nossas igrejas. Eu fiquei coordenando 3 projetos ao mesmo tempo. E fora isso, eu tinha o meu trabalho. E eu estava muito cansado. Muito cansado. Viajando para um lado e para o outro. Teve uma vez que Tássia e eu fomos seguidos por 2 vezes. Uma vez voltando de São Luís do Quitunde de madrugada, viu, tua cidade, e outra vez a gente voltando de Atalaia,
E nessa vez que nós estávamos voltando de Atalaia, o cara seguiu a gente por várias horas, por várias vezes, tentou parar o meu carro, tentou bater na lateral. E a minha esposa desesperada dentro do carro, e eu aqui querendo mostrar o homem sério, forte, morrendo de medo. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu comecei a orar, eu disse, Deus, que loucura. Eu disse, mas amanhã eu vou de novo. E eu fui parar numa psicóloga muito cansada, e ela disse para mim assim, você é incansável, mas você precisa desacelerar um pouco, ou você não vai dar conta. Eu desacelerei um pouquinho, dei 2 passos para trás. E eu aprendi algo, desacelerar não significa parar, significa recuperar as forças para voltar a andar. Irmãos, eu não paro. Não é porque eu sou incansável, é porque eu só tenho uma vida. E ela não existe para outro propósito, senão que o nome do Senhor seja conhecido. O que foi que te parou? O que foi que te desacelerou? Talvez a decepção com o ministério. Talvez a decepção com o líder. Deixa eu te dizer algo. Nos céus não vai ter argumentos. Você não vai poder chegar no céu dizendo, eu parei meu ministério porque eu não gostava da cara do pastor. Eu parei de ministrar porque eu não estava aguentando mais o Thomas, com aquelas notinhas dele dissonante. Digo, eu parei de ministrar, oi pastor, ó Deus, entende aí, o seguinte, olha, eu não dava mais conta ali. Não vai ter não, irmãos. A única coisa que vai ter no céu é um telão de, não é nem de 5D, é de 400D, assim, bem grande, passando os teus pecados. Mas a única coisa que vai ter lá é um juízo. E não vai ser perguntado o que você fez, vai ser perguntado o que você não fez, que deveria ser feito. E você não vai ter o direito de dizer o porquê que você não fez. Você vai ser cobrado por aquilo que Deus te chamou para fazer. Você já parou para imaginar o peso disso? Então essa noite eu quero cumprir o papel de Jesus aqui. Eu quero te dizer, ninguém está aqui para te julgar. A pergunta dele para você é hoje, você quer continuar? Porque o Evangelho é continuidade. O Evangelho é continuar. É permanecer firme todo o tempo. Não parar. A diferença de Judas para Pedro é que Judas não esperou o terceiro dia. Pedro esperou e viu a oportunidade de recomeçar, de continuar de novo, de voltar de novo e de ter o seu destino mudado. Quero que você fique de pé no lugar onde você está. Pode cantar aquela música do coisa. Pode chamar a menina e cantar aquela música do outro. Sabe o que o profeta viu ali? Um vale de ossos secos. Algo improvável. Sabe, irmãos, eu sou alguém improvável. Sempre existiu, preste atenção, eu vou finalizar jazinho, para as 3 horas da manhã. Sempre existiu uma dúvida dentro de mim, um questionamento com Deus dentro de mim. Na minha família não existe ministros. Na minha família não existe pastores. Na minha família não existe músicos. Só na minha família direta dos meus pais, mas na minha geração não. E eu sempre que alguém dizia para mim assim, você vai ser um pregador. Eu olhava para trás e dizia, mas eu não tenho exemplos. Como é que eu vou fazer algo do nada, do zero? Eu não tenho para quem olhar para trás e ver isso. E eu dizia, Deus, eu sou um improvável. E Deus começou a me mostrar que eu não precisava olhar para trás, para os exemplos que eu tinha, mas para o que Ele tinha para a minha vida a partir dali. Talvez você olhe para o seu passado, você diga, cara, eu venho de um erro. Eu venho de um engano. Eu venho de um estupro. Eu venho de uma família destruída. Como é que eu posso ser usado?
Você é um improvável que Deus quer levantar nessa geração. Você é a pessoa que Deus quer levantar dentro da tua casa para mudar a história da tua geração. Você é a pessoa que Deus quer levantar aonde você está, para que a partir de você uma bênção chegue na tua casa e ela nunca mais seja a mesma. Eu entendi isso. A Bíblia está cheia de improváveis. Eu estava lendo um livro, eu vou finalizar já, eu digo isso 5 vezes, eu estou na terceira. Eu estava lendo um livro, e eu vou finalizar realmente com isso. Os 3 reis. E ele faz uma comparação entre o dia em que Saul foi levantado e o dia em que Davi foi levantado rei. Você vai para a história, você vai ver que a Bíblia diz que o profeta foi levado até a casa de Jessé e lá perguntou: cadê os seus filhos? Ele olhou todos e viu que nenhum deles Deus aprovava. Aí ele perguntou: tem mais um? E aí Jessé disse: tem um que está lá no pátio. Ele falou: manda buscá-lo, que até que ele chegue ninguém se senta à mesa. Davi chegou. E, queridos, quando Saul foi ungido rei, havia uma multidão, porque todo Israel queria um rei, e eles pediram a Deus um rei. É tanto que Samuel falou com Deus, e Deus disse: eu não quero dar um rei, eu quero ser o rei deles. Ele disse: mas eles querem um rei, eles estão clamando por um rei. E Deus disse: então eu vou dar o rei que eles querem. Escolha um homem bonito igual o pastor, um homem alto igual o pastor. Deu certinho. Escolheu um homem que nem o pastor. E levantou Saul como rei. E eu quero que você me ajude, que você vai se acordar também. E a Bíblia diz que quando... Cadê um homem bem alto aqui? Vem aqui, pastor, o senhor que é alto. Cadê um homem bem baixinho aí? Tem um baixinho aí? Vem aqui, Felipe. Pode tirar aqui, pastor. Deixa. Me ajuda a tirar. Me ajuda bem aqui. Pastor, me ajuda aqui. Eita, a diferença de altura é bem grande, né? A Bíblia diz, a história conta na verdade. Na Bíblia não vai relatar não, mas quando você vai para essa história, você lê esse livro, você vê isso. Quando Saul foi ungido rei, havia uma multidão em Israel gritando. E você vai gritar comigo, diga: viva o rei! Viva o rei! Mais forte: viva o rei! Viva o rei! Quando Davi foi ungido, estava o silêncio como vocês estão. Nem a família de Davi reconhecia ele como rei. Nem a família o aceitava como rei. Quando Saul foi ungido, foi colocado sobre ele uma coroa, foi colocado sobre ele uma manta de autoridade. Mas quando Davi foi ungido, não foi colocado nada sobre ele. Não colocaram uma coroa, não liberaram uma palavra sobre a vida dele. Não havia uma multidão. Quando Saul foi ungido, havia banda, porque todo mundo esperava um rei. Quando ele foi levantado rei, o povo gritava: viva o rei, e a banda tocava. Mas quando Davi foi ungido, havia um silêncio em uma casa, onde nem a família reconhecia ele como rei. As circunstâncias ao redor diziam o contrário. As circunstâncias ao redor falavam totalmente oposto. Mas não era porque não havia uma multidão gritando, porque não colocaram uma coroa na cabeça dele, ou porque não colocaram uma manta sobre ele, que ele não estava sendo ungido rei. Naquele momento havia um silêncio na terra, mas os céus estavam declarando: há um novo rei em Israel. Meu irmão, talvez as circunstâncias ao teu redor totalmente controversa aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, mas não é porque você não está vendo que Deus não esteja trabalhando, não é porque você não está ouvindo que Deus esteja em silêncio. Jonas estava dentro da barriga de um peixe e não ouvia Deus, mas Deus dizia ao peixe: cospe esse homem na margem. José estava dentro de um calabouço, não ouvia a voz de Deus,
Mas Deus estava entregando sonhos a Faraó. Então não é porque você não está vendo, não é porque você não está ouvindo, que Deus não está trabalhando. Presta atenção na visão daquilo que vocês estão ministrando esses dias. Ossos estavam em todos os lugares. Aquilo parecia improvável. Mas uma palavra liberada começou a fazer ossos virem de todos os lugares. Eu não sei se vai dar tempo para ministrar sobre isso amanhã, mas se eu não ministrar, eu sei que o Ederson vai ministrar, que ele tem uma palavra muito forte sobre isso. Imagine comigo, queridos. Eram ossos em todos os cantos. E aqueles ossos começaram a criar nervos, começaram a criar carne. E agora você imagina que o pé de um foi para outro, o braço de um foi para outro. Você imagina que na hora Deus pegou os ossos que estavam abaixo do corpo, que estava de cada um certinho ali, e colocou, não, começou a se misturar tudo, mas formou-se um exército. Fala sobre unidade. Deus trabalha, irmãos, de uma forma que nós não imaginamos, além daquilo que nós imaginamos. O nosso papel é levantar e continuar. Eu sei que quando eu cheguei hoje aqui, Deus me mostrou muitos jovens que haviam desistido, muitos jovens que haviam parado. Mas ao mesmo tempo que eu vi isso, eu me ajoelhei e eu comecei a orar. Eu disse, Deus, eu acredito nessa juventude de uma forma que eu não entendo porquê, mas eu amo essa juventude, eu acredito nessa juventude desde o primeiro dia que eu vim aqui. E o Espírito Santo começou a me dizer, eu estou gerando, levantando uma geração de improváveis aqui. Eu vou levantar gente aqui que vai ser conhecido no estado de Alagoas inteiro. Eu vou levantar pessoas aqui, que aquilo que eles vão liberar nesse lugar será alimento para gerações. Eu vou levantar vozes proféticas nesse lugar. Amanhã de manhã eu vou pregar sobre isso. A Bíblia diz que João Batista ouviu a voz de Deus e o comando de Deus no deserto. E ele continuou pregando no deserto. Sabe qual que é o nosso problema? A gente ouve uma coisa de Deus, a gente quer correr para o templo e gritar. Não, vai chegar um tempo em que as pessoas de outra cidade vão vir para cá para ouvir aquilo que Deus tem liberado sobre a vida de vocês. Mas a palavra de Deus na tua direção hoje é: continue. O que te fez parar? Fecha os teus olhos onde você está. O que foi que te fez parar? Jesus preparou um ambiente perfeito para Pedro e disse, ei, vem aqui. Eu vou te confrontar no teu erro essa noite. Eu vou confrontar você no seu erro. Mas eu tenho algo a dizer para você. Ei, eu não vim aqui apontar o teu erro, eu vim te confrontar. E eu vou te confrontar em amor. Porque eu quero que você continue. Porque eu quero que você entenda que o Evangelho é continuidade. Não importa se você caiu e errou aqui. Eu tenho uma palavra de vida para você. Estou dizendo, levante-se e volte a andar. Não importa o que te parou. Não importa a palavra negativa que veio na tua direção. Não importa o que disseram que te paralisou. Eu sou um Deus que faz nova todas as coisas. De novo. E aonde não havia vida, eu libero vida. Deus está te chamando para continuar essa noite. Comece a orar aí onde você está. Comece a orar aí onde você está. Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus. No lugar onde você está, levanta as suas mãos. Nós vamos cantar. Eu não sei o que você vai fazer aí. Se você vai se ajoelhar, se você vai vir para frente, se você vai vir para o meio, eu não sei o que você vai fazer. Mas hoje é uma noite de você se consertar com Ele e dizer, Pai, eu vou voltar a caminhar. Eu vou voltar a andar. Eu não vou parar na caminhada até que o Senhor venha. A minha vida queimará para que o teu nome seja conhecido.